vem Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ser nesta manhã maravilhosa, já enaltecer poderosamente o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Eu queria que você desse glória para o Senhor. Glória! Glória! E por isso eu convido você, meu irmão, nesta manhã maravilhosa, diante de tudo que você já escutou, mas que o nosso coração, ele possa estar como o coração do discípulo de Emaús. Amém? Amém. Aplaude Jesus. A Bíblia diz em Mateus 18, no versículo 20, diga comigo: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei eu no meio deles. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Amém? Feche teus olhos um minuto. Eu quero que diante do Senhor Jesus a gente possa já escancarar o coração, porque Deus vai falar com muita autoridade para nós. A pregação que o Senhor escolheu para mim é o pecado e salvação. Mas antes da gente orar, continuar a oração, eu queria me apresentar para vocês. Meu nome é Pedro Dias de Souza, alguns já me conhecem. Eu participo da Renovação Carismática Católica, participo também do grupo de oração Nova Geração e sou ministro extraordinário da Eucaristia. E eu queria que agora, de olhos fechados, você se rendesse diante do Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso me encontrar verdadeiramente contigo, Senhor. Pois eu sei que sem o Espírito Santo eu não sou capaz, eu não sou nada. Amém? Amém. Eu queria dizer para vocês que Jesus está aqui no nosso meio. Muitas vezes o Senhor está no nosso meio e nós não frisamos, nós não percebemos, porque na verdade estamos hoje numa batalha espiritual. Amém? Amém. Aplaude Jesus. Eu quero um povo alegre, um povo que dá glória, um povo que enaltece o nome do Senhor. Irmão, o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:37 que nós somos mais que vencedores. Quem é perdido é o encardido. Nós já somos vitoriosos, mas nós temos que ter cuidado e nos precaver com o pior mal que existe no mundo, que chama-se o pecado. Mas eu queria que você orasse mais comigo um pouco. Eu queria que você se preparasse para essa pregação, porque essa batalha é espiritual. Eu vou dar uma notícia para vocês, 2 notícias, uma boa e outra que não é muito boa. Eu vou dar logo a boa. Preste atenção, que Jesus ele veio para nos salvar. Já somos vitoriosos, como eu falei. A outra, que nós temos que lutar até o final. A Bíblia diz que nós estamos dentro do pecado só quando morremos. Nós vivemos numa batalha espiritual. Por mais que você ore, por mais que você se prepare, meu irmão, o inimigo vai ter que tirar você. Padre Pio orava, Padre Pio rezava 100 terços por dia e o demônio batia literalmente nele. E por isso que eu digo, nós precisamos orar, orar e orar e nunca desistir. Amém? Aplauda o Senhor, irmão. Eu quero muito que você estou renovado pelo poder do Espírito Santo. Oh, pessoal, nós não podemos ser tristes. Vocês sabiam que a alegria é um exorcismo?
que alguém cabisbaixo. Por isso, a nossa alegria talvez não seja só em abrir a boca, mas o nosso comportamento, o nosso gesto, a nossa entrega. Meu irmão, Jesus não quer um homem nem uma mulher parcialmente. Às vezes você pensa e diz: por que minha vida não está boa? Por que está tudo errado? É porque você não está se rendendo. A Bíblia diz em Mateus 6,24, Mateus capítulo 6, versículo 24, que um só servo não pode servir a dois senhores. Não dá, meu irmão, para um homem e para uma mulher, que é a imagem e semelhança do nosso Deus maravilhoso, a gente servir ao demônio. Para com isso. Hoje é o dia da salvação que Deus escolheu para você, porque o dia de amanhã não cabe a nós, e nós precisamos nos abrir à ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Diga amém. Aplaude Jesus. A palavra, ela se cumpre no meio de nós, mas nós precisamos dar o melhor para Deus. Sempre que eu vou pregar, eu posso já ter feito a pregação 10 vezes. Graças a Deus, todas as pregações eu já fui disseminado para o glória do nosso Deus. Mas quando o Senhor me chamou para essa pregação, parecia que eu nunca tinha pregado antes. Ficava até alta noite, meditando, escrevendo, escutando a história dos santos doutores, a Sagrada Escritura, o catecismo, a doutrina, a queda dos anjos. Por isso, irmão, mas eu podia degustar que eu tenho que orar mais, que eu tenho que buscar mais o sagrado, eu tenho que buscar mais. Não podemos parar, ficar inerte, nós temos que continuar. Amém? Amém. Mas para que a gente possa saber que tudo é do Pai. Eu pensei que as coisas do mundo poderiam me satisfazer. Um dia, meu irmão, eu também provei do amargo. Há 15 anos atrás, quando eu não conhecia Jesus, eu participei do mundo, de tantas coisas ruins que eu fiz, a bebida e outras coisas. Mas o Senhor teve misericórdia. Um servo, uma serva de Deus me chamou, irmão, para fazer um seminário de vida no Espírito Santo. Aquilo que eu não aceitava, que era renovação, aquilo que eu criticava, que eu dizia que era um povo que rezava demais, mas o Senhor me deu a graça, irmão, de eu me entregar. Hoje, para a glória do nosso Deus, eu quero dar a minha vida pela renovação da minha vida. Amém? Só dizer que eu fui lá do mundo. Eu bebia, eu fumava, fazia aquilo que nem só Deus sabe o que eu fazia. Mas depois que eu me encontrei, depois que eu bebi dessa água, eu tenho dado o resto da minha vida. Eu disse para Jesus, eu tenho dito: Senhor, eu não sei quantos anos o Senhor vai me dar, quantos dias, quantos meses, quantas horas, mas eu quero dizer: Senhor, não deixa que eu parta antes que eu cumpra a minha missão. Irmão, nós temos que cumprir a nossa missão, porque aqui na terra nós somos meramente passageiros. Amém? Aplaude Jesus. Nós vamos cantar agora
conhece esse cântico? Tudo é do Pai. Que fosse a sua oração. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo, né, não iriam. Amém? Agora eu quero que você feche seus olhos para você poder mergulhar nas profundezas de Deus. Amém? Você está se preparando. Eu não comecei minha pressa. Eu estou querendo que a gente se prepare para a pregação. Amém? Se prepara mesmo. Feche seus olhos e feche o teu coração. Cantemos. Eu pensei que podia viver comigo. Eu pensei que as coisas no mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado veio a sofrer. Agora você canta com a sua alma. Porque Não se prepara. o que é Deus Vamos para Jesus. Ouça. dá na paz O momento é agora. pro mundo dá seguro em resposta ao pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tu és o Pai, se soltar de pecado, vem mais forte a meu Senhor, que me cura por amor. Tu és o Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada na vida. Se soltar de pecado, vem mais forte a meu Senhor, que me cura por amor. Amados irmãos, como é maravilhoso estar na presença do Senhor. Esse Deus, irmão, que pode transformar, que pode te libertar, que pode te tirar das trevas, porque não foi para isso que nós fomos criados. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados diferentemente de todos os animais, de todos os seres. Deus nos criou para a santidade. Deus preparou para nós o Éden, que é o céu. O céu, ele começa aqui. Mas nós sabemos que Deus preparou tudo da melhor maneira. A gente lê lá em Gênesis, logo no capítulo 1, tudo que Deus fez, ele viu que era bom, que era perfeito. E ele entregou ao homem. O homem recebeu tudo, irmão. Tudo perfeito. Filho, amado, escolhido, já de Deus. Mas nós sabemos que teve um encardido, como diz o Quartilhão, o demônio. A gente já viu essa história, está em Apocalipse 12, no versículo 7, que houve aquela batalha no céu. E Lúcifer, ele foi lançado à terra. Ele é o príncipe desse mundo. E nós sabemos que Lúcifer quer dizer um anjo de luz, portador da luz. Lúcifer, ele brilhava tanto, não igual a Deus, mas bem semelhante a Deus. Os anjos, quando queriam contemplar Deus, que os anjos foram criados não na presença do Senhor, eles não podiam contemplar Deus, eles contemplavam Lúcifer. Só, meu irmão, que Deus teve um plano. Porque nós sabemos que quando os anjos eles foram submetidos àquela prova no céu, uns não aceitaram. Quando o próprio Deus ele disse que ia mandar o seu filho se
Lúcifer não aceitou. Ele foi precipitado na terra. Ele com a terça parte dos anjos. Os anjos decaídos, os demônios. Santo Agostinho ele diz que eles são tantos que se a gente pudesse ver a olho nu, a gente não enxergaria a luz do sol. Escutem, a gente não dava para ver o sol de tanto demônio que tinha, cobria. Por isso que em Pedro 5,8 diz que nós temos que estar preparados, porque o demônio vive ao nosso lado querendo nos devorar, como um leão que ruge. É uma batalha espiritual. Neste seminário, toda dificuldade, todas as provações, de lugar, de tudo, é o inimigo de Deus que age. E o pior, meu irmão, que às vezes ele age dentro da própria igreja. Padre Pio foi perseguido pela igreja. Padre Pio foi um santo de Deus. O homem tinha o dom da bilocação. O homem tinha o dom da ciência em profundidade. Era demais, Padre Pio. A santidade dele era demais. Era tanto que o demônio atacava todos os dias, com exceção das quarta-feiras, que era dia de São José. Mas eu digo para você, irmão, que hoje nós temos uma espada. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia aí. Na minha oração Deus me mostrava Efésios 6. Amém? A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Amém? Nós vamos ver essa passagem. Ela é maravilhosa, porque nós podemos realmente constatar essa batalha espiritual. Amém? Efésios 6, começando no versículo 10. Amém? A armadura do cristão. Ave Maria 1502. Podemos ler? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Vejamos esse versículo 13. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Versículo 14. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, abraçai o escudo da fé, com que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Olha o versículo chave, Efésios 6,17. Diga comigo: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Eu vou ler até o 20. Olha o que diz: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos
O meu Senhor é Jesus. O teu Senhor é Jesus? Se não é, diga: Senhor, a partir de hoje, diga comigo: Senhor, a partir de hoje, com a tua graça, tu és o meu Senhor, o Senhor da minha vida, da minha história, do meu passado, do meu presente, do meu futuro, da minha casa, da minha história, de todo o meu ser. Oh, para Jesus, irmão! É Deus do céu! O demônio está sendo pisado! O demônio está sendo pisado por Nossa Senhora! Olha para cá! Olha quem está aqui conosco! Foi ela que pisou na cabeça do encardido. O demônio pensava que tinha até vencido. Só que Deus, Ele olhou com os olhos de pai. Irmão, eu sou pai. Será que se minha filha errasse? Será que se ela caísse na devassidão? Será que eu não receberia de volta? Eu receberia. Porque eu sou pai. O pai ama e dá a vida. Imagine Deus lá no céu, vendo o povo depravado, vendo o povo na devassidão, o inimigo chutando, jogando bola. Mas ele viu alguém, e esse alguém aqui foi preservado do pecado original. Amém? Amém. Teve a marca. Aplaude a mãe. Pode aplaudir a mãe. Essa mãe é nossa mãe. É a mãe de Jesus. Às vezes eu fico observando. Quando o filho tem um problema em casa, ele vai falar primeiro para a mãe. Fala para ver se o pai deixa, né? Normalmente, fala para a mãe, o pai autorizado. E a mãe vai lá na lábia dela e consegue. Imagine Nossa Senhora lá no céu dizendo: eles lá precisam ser salvos. E na minha oração, Deus me mostrava a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa reunião. E Deus disse: eu vou mandar o meu filho. Aí o Espírito Santo olhou e disse assim: ele não vai só, eu vou comigo. Amém? Aplauda o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há evangelização. Sem o Espírito Santo não há salvação. E nós temos que clamar, nós temos que suplicar incessantemente, pedindo a intercessão da mãe. Onipotente, suplicante. Imagine Nossa Senhora e chega para Deus e diz: salve lá o Pedro, Pedro na droga. O Pedro não começa a ser tocado. Se tornou sacerdote. Padre. Irmão, isso é o amor que Deus tem. Quando a irmã pregava no amor de Deus, o meu coração chorava de alegria. Porque o pecado é essa barreira que nos impede da gente sentir, da gente saborear o amor que Deus tem. E é interessante dizer que o amor que Deus tem por nós, ele é me ajude, criança, incondicional. Irmão, a gente viu na pregação, quando a irmã falava em João 8 lá, na mulher adulta, eu senti no meu coração: olha que Deus perdoa. Ele não foi dizer: tu vai passar 1000 anos de purgatório, tu vai ficar lá no fogo. Olha, não. Deus não é assim. Deus é amor. E por isso o pecado ele impede da gente participar desse amor. Esse amor que Deus tem por nós. Mas eu queria dizer o que a igreja diz do pecado. O catecismo da igreja, no parágrafo 1488, 1488, diz assim: diga comigo, aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado. E nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Diz assim: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado. E nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo. Você compra o catecismo, aí você olha, 1481.
maravilhoso. Mas é importante a gente saber que o pecado é a doença da alma. E Santo Mais de Aquino, ele diz que tem duas mortes, sabia? Tem a morte física, que quando a alma se separa do corpo é a morte física. Mas se a outra, que falar faz bem, quando a alma se separa de Deus. E Jesus veio exatamente para acabar essa segunda morte. Porque quando Jesus vem com seu sangue, Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Irmão, não existe prova de amor maior. Não dá para entender um Deus tão grande, tão poderoso. Ele tinha tudo. Deus não precisa de nós. Ele quis precisar de nós, mas Ele não precisa, Ele quis. É diferente. Eu não vou ver que Deus precisa de mim. Deus quis precisar de mim hoje. E para a glória desse Deus, eu estou aqui levando para você aquilo que eu estou precisando mais do que vocês. Eu preciso dessa pregação mais do que vocês, porque Deus me escolheu, porque Ele sabe as minhas misérias, Ele sabe o meu pecado, Ele sabe os caminhos que eu já percorri. Mas eu acredito na misericórdia de um Deus que se fez homem. Já imaginou? Dizia o escritor que não há pequeneza maior que um Deus do que se fazer homem. Por quê? Porque o homem é frágil. Jesus só não foi igual a nós, só não no pecado. E tudo Ele foi. Jesus chorou, Jesus sentiu dor, Ele teve medo, Ele até chegou a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Quantas vezes, irmão? Até eu já pensei em desistir da caminhada, talvez pelo peso da cruz. Mas eu volto e digo: Senhor, não deixa que eu parta antes que eu cumpra a minha missão. Porque a missão é maior do que a vida. Dizia um fundador de uma comunidade, Ricardo. Como era o fundador da comunidade? Ricardo da Forte. Gilmar Ricardo. Ele dizia que a missão maior do que a vida. Diga comigo: a missão é maior do que a vida. Por isso que Jesus veio. Ele veio habitar no meio de nós. Ele não olhou para a nossa condição humana. Ele não olhou para as nossas mazelas. Porque na verdade, todos nós somos o filho pródigo. Diga: eu sou o filho pródigo. Mas eu acredito naquele Pai que me abraça e que nem perguntou por onde eu andei, por onde eu passei. Isso é, irmão, o amor que Deus tem para com cada um de nós. E nós precisamos abrir o nosso coração. Santo Agostinho, por que eu estou falando tanto de Santo Agostinho? Porque é dinheiro demais. Santo Agostinho era um homem devassa, era um homem depravado, era um homem do pecado, era um homem das orgias, era um homem realmente que vivia no mundo. Mas a sua mãe, Santa Mônica, reza 30 anos e Santo Agostinho se converte. Amém? E ele diz: pecar é destruir o próprio ser e caminhar para o nada. Diga: pecar é destruir o próprio ser e caminhar para o nada. O que é pecar? Pecar é destruir o próprio ser e caminhar para o nada. Irmão, a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós somos do demônio. É perigoso. Nós temos que reconhecer. E o Espírito Santo nos dá essa condição da gente reconhecer. Eu queria dizer para vocês que pecado significa errar o alvo. O que é errar o alvo? É você não acertar onde você queria. Qual era o alvo de Lúcifer? Era Deus. Só que Lúcifer errou o alvo. Ele foi para o outro lado. Ele quis ser Deus. Não dá para a gente ver tudo aí biblicamente, não cabe preciso, mas eu estou resumindo. Ele quis se igualar a Deus e ninguém é como Deus, como diz o arcanjo Miguel, né? Ninguém é como Deus. E por isso, irmão, que ele caiu. Não adianta querer ser igual a Deus. Nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Irmão, você já pensou, não ver essa pregação, mas a gente vai ter que aceitar Jesus como Senhor para o pecado sumir da nossa vida. Porque na verdade, irmão, nós sabemos que o pecado
como diz o dicionário enciclopédico da Bíblia, da editora Vozes, ele diz que o pecado é uma desobediência à vontade de Deus. É uma transgressão, é uma desobediência, é uma transgressão, é você transgredir. Deus diz, vai para aqui. O que é que a serpente diz lá em Gênesis 3? Pode, irmão. É verdade que o Senhor disse que você não comesse do fruto. É verdade que o Senhor disse que você não comesse de todas as árvores. Eva disse, não, só daquela árvore ali, só daquele fruto. Foi que a serpente disse, come que tu não vai morrer. E tu ficarás, tu serás como Deus. E o que aconteceu? O contrário. Vai morrer e nem vai ser como Deus. O demônio, ele é homicida. Em João capítulo 8, versículo 44, diz que ele é homicida e o pai da mentira desde toda a eternidade. Amém? O pecado não começou aqui, meu filho. Não. A causa foi o Lúcifer. Foi ele que foi precipitado na terra. E ele está aqui. Está. Ele não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente. Mas ele pode estar aqui e acolá. Não tem tempo, não tem espaço para ele. Ele é incorpóreo, ele não tem corpo. Mas ele é perigoso. Santo Agostinho, ele disse que ele é como um cão, né? Que amarrado, que late, faz muito barulho. Mas se você não se aproximar, agora se você se aproximar, aí você está, eu vou dizer a palavra, lascado. Amém? Por que eu digo isso? É porque a gente tem que ter um cuidado. O catecismo da igreja diz também no parágrafo 386: o pecado está presente na história dos homens, se minuto tentar ignorá-lo ou dar esta realidade obscura dos nomes. Vou dizer de novo: o pecado está presente na história dos homens, seria inútil tentar ignorá-lo ou dar esta realidade obscura dos nomes. Quando eu orava, Deus me mostrava as faculdades. E na faculdade, o professor Felipe Aquino, ele disse que é o berço do ateísmo. Você que é universitário, você que está cursando, você que é acadêmico, cuidado. Tenha coragem de levantar da sua cadeira e dizer: não é assim, professor. A igreja católica foi fundada por Jesus. Mateus 16:18 é respeito sobre essa perecerá e a minha igreja, e nem as portas do inferno se prevalecerão contra ela. Essa igreja é fundada por Deus. Ele vai dizer, ele se cala. Você conhece o documento da igreja, professor? Você já sabe os documentos do Concílio Vaticano quantos são? Você sabe como surgiu a renovação? Você tem que estudar. Você tem que ter um catecismo, tem que ter um código de direito canônico, tem que ler Santo Agostinho, tem que ler a história dos santos doutores. A gente tem que se fundamentar nas coisas. Porque o que eu estou dizendo para você aqui é a igreja que está dizendo, não sou eu. Quem sou eu para dizer nada? Nada mesmo. Eu só gosto de andar com capicua, eu não gosto de andar só com uma pessoa. É porque cada vez que eu estudo eu acho que eu não sei de nada. Agora, o pecado, ele tem uma consequência. Irmão, se você colocar a mão no fogo, você se queima. E por isso, tenha o cuidado. Você que trabalha tem um salário. Mas qual é o salário do pecado? É a morte. Né? Ixi, a morte é a morte. O salário do pecado é a morte. Está escrito em Romanos 6:23. Pois todo o mal que há na história do homem e do mundo é consequência do pecado. Começou com Adão e Eva, como a gente já falou lá na origem. Só que esse pecado da origem, ele foi esmagado. Não é mesmo? Quando a gente foi batizado, a gente não tem mais o pecado original. E Nossa Senhora esmaga a cabeça da serpente. Amados irmãos, eu queria que nós abríssemos. Primeiro eu vou dizer essa frase de São Francisco de Neve. Diga comigo: a batalha contra o pecado é uma batalha na qual vence aquele que foge. Diga comigo: a batalha contra o pecado é a única que vence quem foge. Você já viu o cabo fugir da batalha e ganhar a batalha? Pois é isso, irmão.
Porque quem lutou foi Jesus. Foi Ele. Olha aqui, foi Ele. Foi Ele que lutou realmente para nos dar essa vitória. Mas nós vamos abrir a Bíblia aqui em Eclesiástico, que tenha cuidado, que tem Bíblia por aí que não tem esse livro, até que foi tirado de uma maneira errônea. Existe Bíblia protestante, né? João Ferreira de Almeida não tem esse livro. E olha o que esse livro diz. Ele foi um dos livros que foram tirados dos 7 livros, ele é um dele. Tenha cuidado para quando for comprar a Bíblia, não comprar uma Bíblia completa. Amém? É pena que a gente tem pouco tempo, mas daqui para meia-noite a gente termina. Ó, pessoal, nós vamos ler Eclesiastes 21. Ninguém está com fome, não? Nós estamos com fome, sim, não. Com fome da palavra de Deus. Aplaude Jesus, irmão. Quando disse que nós temos fome, e Deus tem feito que nós tenhamos sede dele, assim fala Santo Agostinho. Amém? Amém? Irmão, essa pregação é para mexer com nós. Onde é que você está andando? Tem gente na hora que está sem fazer nada, vai assistir a novela. Tem gente que vai assistir coisas pornográficas. Tem gente que vai falar mal da vida do outro. Irmão, olha o que é que a Bíblia diz, amados. Eclesiástico 21, Ave Maria, 890, irmão. Amém? Vamos ler. Vamos ler com autoridade. Ó. Filho, pecaste, não o faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Olha o versículo 2, irmão, de fogo. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Olha o versículo 3. Os seus dentes são dentes de leão que matam as almas dos homens. Olha o versículo 4. Todo pecado é como uma espada de 2 gumes. Cuidado que o pecado é uma espada de 2 palavras do Senhor. Graças a Deus. Por que é uma espada de 2 gumes? Que ele pega por um lado e por outro. Irmão, Deus ele não é intruso. Apocalipse 3:20, ele está à porta e bate. Se ele está abrindo, ele entra. O inimigo não, ele entra pela brecha da fechadura. Ele entra, ele é astucioso. Por isso nós temos que ter um cuidado para a gente saber, para a gente se livrar dele. Olha o que a Bíblia diz. Se a gente peca, ó, filho, pecaste, não faças mais. Não faças mais. Mas a Bíblia diz aqui, ó, foge do pecado como se foge de uma serpente. Lá no São Pedro Pregador Eusébio, ele dizia que nós não podemos dialogar com o diabo, com o pecado. Sim, vamos para a festa mundana aí, não vou, não tem conversa, eu não vou, eu vou resolver isso, pronto. Mas se ele começar a dizer, irmão, vamos, olha, só é uma vezinha, só é hoje à noite, tu é jovem, e se hoje à noite o inimigo usa uma pessoa e te alvejar com uma bala e você morrer, e se você tiver pecado mortal, vai direto para o inferno, irmão, vai direto para o inferno. A Bíblia diz, o catecismo diz que não há arrependimento após a morte, não há perdão. Não há perdão para o demônio. O demônio ele não tem mais perdão porque ele tomou uma decisão. A decisão dos anjos são irrevogáveis. Não volta mais, não apaga a decisão dele, irmão. Ele estava na presença de Deus. Nós aqui podemos dizer várias coisas e Deus perdoar. Mas o demônio não, foi um pecado que não tem mais volta. Amém? Pois nós vimos exatamente isso. E por isso, irmão, como a gente vê que o pecado, ele não começa, ele começou na eternidade. Amém? Ele começou na eternidade. E nós temos que ter um cuidado. Eu vou falar também sobre Santo Agostinho novamente. O pecado é o motivo de tua tristeza. Deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria. Ó, o pecado, diga comigo, o pecado é o motivo de tua tristeza. Deixa que a santidade seja o motivo de tua alegria. Irmão, vocês sabem, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: que nós fomos criados para ser santos.
que quer dizer Deus salva, não é isso? Após a queda na origem, decorrendo do pecado original, nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles perderam essa intimidade com Deus. Eles perderam a harmonia, essa união com a natureza divina, a sanidade física e mental. Eles perderam a filiação divina, eles se afastaram de Deus, eles passaram a ser uma coisa. Não era mais filho de Deus. Não, perdeu a filiação. Eles foram expulsos. Eles não tiveram mais lugar para ele lá, porque eles desobedeceram. E temos que ter um cuidado, que o demônio, ele crê, treme, mas ele não obedece. Obedeça o que a palavra diz, o que a igreja diz. Irmão, eu queria que nós pudéssemos agora abrir mais a palavra de Deus um pouco, porque isso aqui é demais. Diga comigo, sem o Espírito Santo, não há salvação. Não é possível. Não tem como. Não existe outra maneira. Não tem como alguém criar, inventar. Não tem. Amém? Sem o Espírito Santo não há salvação. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia aqui em João, Evangelho de São João, no capítulo 6. Perdão, 16. Amém? João 16. Vamos abrir aí com carinho, né? Para Deus a gente não tem pressa. Amém? Eu não tenho muita pressa para Jesus, não. Por favor, das memórias da mão, com duas, com três. Enquanto eu não fizer a minha oração, eu estou lá. Amém? Diga amém, irmão! Jesus está vivo! Está vivo. Olha, vamos aqui ler a palavra de Deus em João 16, começando no versículo 7. Versículo 7. A Bíblia diz assim: entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito da justiça e do juízo. Amém? Convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Amém? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém? Se for evangelho, palavra da salvação. Amém? Nós temos que estar enaltecendo o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra: convencerá o mundo a respeito do pecado. Jesus, ele tinha que voltar. Jesus tinha que ir para o Pai. Se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Ele prometeu enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos convencer que nós somos pecadores. Que na verdade nós somos pecadores. Não estamos dizendo ainda. Nós estamos a cada dia nos aproximando. E por isso eu convido você a tomar posse dessa palavra. Você reconhecer. Eu vou contar duas palavrinhas que eu tive com uma pessoa protestante. Eu estava lá, Nathalie vinha da escola, e o professor conversando com 4 pessoas lá, e botou todo mundo na parede. Eu não sou pecador. Vem cá, olha aqui na Bíblia, 1 João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ele se esperneou, e eu fico aqui na palavra, não sei o que, está na palavra. Irmão, você tem que conhecer quem diz que não tem pecado é mentiroso. Nós estamos num processo de conversa, irmão. Eles ficaram, os outros não tiveram o que dizer. Eu disse, eu já sabia dar esse versículo, né? 1 João mostra, né? Que quem diz que não tem pecado é mentiroso. E quem é o pai da mentira? É o Satanás. Eu vou dizer outra passagem, você tem que saber. 1 Pedro 5:8. Diga comigo. Eu vou dizer de novo. O demônio, ele vive ao nosso lado, querendo nos deparar, rugindo como um leão. E nós temos que estar preparados na oração. Reza o texto. Não somente o texto, o rosário. Satanás não gosta de quem reza o texto.
pecado já nasce com a sina. Diz isso, né? Isso é palavra de ímpio. Não tem isso. Nós fomos predestinados para quê? Para ser santos. Vamos olhar aqui na palavra? Vamos ver a palavra de Deus assim como? No Efésios, no capítulo 1. Efésios, no capítulo 1, irmão. É bom demais a gente saber essas verdades, porque a gente tem que proclamar para o mundo a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade. Vamos dizer todo mundo? Não é ninguém com fome, não, né? Ninguém está com fome, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. É palavra de Deus. E por isso eu convido você agora a ler essa palavra aqui comigo. Efésios capítulo 1, do 3 ao 4. Vamos ler assim com uma oração. Com amor, viu? Como você recebe a carta daquela pessoa que há 20 anos não te escrevia, né? Aquela carta do amor. Há quanto tempo? Eu lembro que você acaba estranho. Nem consigo mais viver. Efésios 1. Imagina que nós mandamos uma carta que estava feita assim. Um documento que estava feito para a perdição da gente. Que vai estar sendo abolido, né? Já foi abolido, é claro. Como é que diz? Diga comigo o versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Olha o versículo 4. Irmão, decora. Efésios 1:4. Diga 1:4. Decora. Decora mesmo. 1:4. É como Gálatas 5:1, né? Gálatas 5:1. Gálatas tem uma música, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nos criou. Amém? Olha, irmão, lá no versículo 4. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Diga. Olha, para que foi, irmão? Antes de você existir, já viram na Bíblia, acho que vocês já viram. Olha, antes da senhora nascer, Deus já dizia, como é teu nome? Antônio. Deus disse, antes da senhora existir, olha, você vai ser santa, parecido comigo. Deus está dizendo, semelhante a mim. Entendeu? É bom demais você saber disso, porque tem gente que fica conversando coisas que não tem nenhum sentido, coisas supérfluas. A nossa predestinação é o céu. Ninguém foi predestinado. O inferno não pertence a nós. Deus, o livro da sabedoria, no capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não é o autor da morte. A perdição dele não, a perdição de qualquer um não alegra Deus. Ele não é o autor da morte. E foi para isso que nós fomos criados, irmão, para o céu. O purgatório não foi feito para nós. O purgatório, o inferno não. Agora, o purgatório pode ser se a gente for para lá, se a gente não for direto para o céu. Amém? Porque quem sabe, se Jesus voltar agora, começar a tocar a trombeta lá, e a gente começa a ser arrebatado nas nuvens, assim como Elias, assim como Enoque. Irmão, é graça de Deus demais. Você tem que saber, irmão, que o que acontece no seminário é algo de Deus. Por que muitas vezes é perseguido? Porque o que é de Deus é perseguido. Onde foi que eu mudei de vida? Onde foi que o mensageiro mudou de vida? Onde foi que não a geração mudou de vida? Onde foi que o semeador mudou de vida? Onde foi que o Messias mudou de vida? Onde foi que a canção mudou de vida? Num seminário de vida no Espírito Santo. Porque o da palavra é pregada com ousadia, com intrepidez, sem medo de se calar. Muitas vezes nós temos medo de dizer que o pecado está no meio de nós, mas nós podemos pisar na cabeça dele. A Bíblia diz, como mostrei em Eclesiastes 21, que nós temos que fugir como se fosse da serpente. Irmão, a nossa felicidade não está no mundo lá fora. A Bíblia diz que passa tudo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, ela não passa. E eu convido você a tomar posse na sua vida, porque nós precisamos, irmão, dar a nossa vida na obra de
ela é missionária. Irmão, eu amo a missão, eu digo de coração. Se você me oferecer uma passagem de avião para Nova York agora, no mesmo horário de um seminário de vida, se a passagem custar 10 mil de ida de volta, eu boto meu joelho no chão e digo que eu fico no seminário. Para a glória de Deus, porque não é muito mais que me atrai, não é muito mais, não é mais, irmão, porque eu provei, porque o Senhor me deu a graça, eu reconhecendo, Ele me deu a graça de muitas coisas eu tenho que renunciar para seguir. Aquilo que eu mais gostava eu não faço hoje, mas eu pego a palavra de Deus, irmão. E é por isso que nós temos que ser decididos para Deus, se sim ou não. Amém? Aplaude Jesus. Pois nós vamos predestinar. E por isso Deus preparou um lugar muito especial. Ele preparou para nós um lugar. Eu não vou nem abrir, só vou dizer. João 14, de 1 por diante, que diz que na casa de meu Pai tem muitas moradas. Essas moradas é o céu. Deus preparou o céu para nós. Foi exatamente para nós que Ele preparou esse céu maravilhoso. Mas eu queria dizer que essa salvação nossa, ela não é à toa. Ela teve um alto preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Eu vou mostrar para vocês. O sangue do Cordeiro imolado foi o preço. Está escrito aqui na palavra, nem vou abrir. Só vou dizer, 1 Coríntios 6,20 diz que 1 Coríntios 6,20 diz: porque fostes comprados por um preço alto. Um preço alto. Você já pensou a dívida que você tinha? Se você devesse o ouro do mundo todinho, como é que você ia pagar? Era impossível. E a dívida era maior. E morresse todos os santos, todos os anjos viessem encarnar, não pagaria a dívida. Porque a dívida era eterna, era com Deus. Somente Deus se encarnando, vindo derramar o seu sangue. Por isso o Apocalipse diz que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E a gente veio de uma grande tribulação. Por isso, irmão, que aqui está Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E a salvação, irmão, começa aqui. Começa aqui. Amém? Começa aqui. Eu queria que você olhasse para Jesus e dissesse comigo: Senhor Jesus, com a tua graça, eu quero voltar para ti. Eu quero deixar a minha vida de pecado. Quero ir para o céu. Por isso, Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo, para que eu possa voltar para os braços do Pai. E que eu percorri tantos caminhos. Eu busquei os prazeres da carne, os frutos da carne. Mas hoje, Senhor, com a tua graça, eu quero os frutos do Espírito. Olha comigo. Glória na presença do Senhor. Voltando na presença do Senhor. Eu queria que você orasse agora. Você vai ficar de pé, meu irmão, agora. Você vai tomar uma posição. Você vai dizer assim para Ele: oh, glória. Diga: oh, glória, Senhor. Jesus.
mas isso é para ser feito para Jesus. Amém? Eu vou ler uma passagem bíblica, peço que você nem abrir. Queria que você fechasse os olhos. Filipenses 2, de 5 a 11 diz assim: dedicai-vos mutuamente a estima que se deve em Cristo Jesus, sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a condição de escravo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Irmão, para concluir, eu só queria que a gente olhasse para a cruz. A cruz, naquele tempo do Império, era um sinal de maldição. A cruz para nós que somos salvos já é sinal de salvação. No madeiro, o nosso Deus, Ele derramou o seu sangue preciosíssimo para te salvar. Mas foi por todos, não foi por A, B ou C. A Igreja Católica, na sua sabedoria, já canonizou mais de 20.000 santos e nunca disse que o alvo estava no inferno. Por isso que eu prego para você que Jesus, Ele veio para todos, para você, para mim. Jesus, Ele veio para todos. João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o Deus de amor, esse é o Deus que se entrega. Irmão, o Papa Francisco, na sua primeira catequese, ele disse que Deus não se cansa de perdoar nós é que nos cansamos de pedir perdão. Meu irmão, peça perdão todos os dias. Nós somos o filho pródigo. Aqui está ele. A Bíblia diz em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Do jeito que ele perdoa aquela mulher, lá em João capítulo 8, ele me perdoa hoje. Existe hoje. Hoje é o dia das provas, não é amanhã. Nós não sabemos, irmão. Irmão, nós não sabemos. Mas Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele nos trouxe para escutar a verdade. Nós precisamos, irmão, nos libertar. E a gente, por nós mesmos, a gente não se salva. É o Espírito Santo. É Ele que nos conversará, como diz a palavra em João, no capítulo 6, né? Versículo 7. Ele diz que Ele nos convencerá do pecado. Olha para Jesus agora. Você vai orar na linguagem inefável, né? A linguagem dos anjos, olhando para Jesus. Será que tem amor que esse? Não tem, não dá para pensar. Olha aí. Vamos orar com intensidade.
exercício. Entregue sua família, entregue a sua casa, entregue seu casamento, entregue seu namoro, entregue seu noivado, entregue tudo que você tem. E peça: Jesus, me ensina a confiar. Porque eu preciso é confiar em Ti. Senhor, eu entrego a minha casa, a minha família. Todo vício que há na minha casa, Senhor, pelo Teu nome, pode ser transformado. Nós vamos cantar novamente esse refrão. E você, ao entregar toda a sua vida, você vai desde já louvando, porque Deus